O seu intestino é o seu segundo cérebro. Eu vim trazer todas as informações que eu sei sobre intestino, sendo uma pessoa que não sou da área da saúde. Fui atrás, pesquisei, eu mesma busquei conhecimento para entender melhor esse órgão tão importante na nossa saúde e que as pessoas não fazem ideia, às vezes, da importância dele na sua saúde. Preta Gil faleceu dia 20 de julho de 2025, agora nesse último domingo, vítima aí, né, de um câncer pós um tratamento. Ela já sofria, já passava por esse tratamento já há alguns anos e ele já estava adormecido, digamos assim, e aí ele teve uma reincidência, né, e aí ela veio a falecer. E com isso, com um gancho dessa fatalidade que acabou acontecendo, eu quis trazer esse assunto sobre intestino aqui para vocês, porque com o intuito mesmo de levar consciência para o maior número de pessoas sobre a importância e o quanto você pode estar tendo sintomas, sinais do seu corpo, né, de inflamação do intestino e você não tem ideia, assim como eu também não tinha ideia da importância do intestino na minha vida e na minha saúde. Bom, o intestino ele é considerado o segundo cérebro porque ele é um órgão vital, né, para nossa saúde, para nossa vida, isso é indiscutível. E ele é um órgão que ele tem autonomia, digamos assim. Ele não precisa dos comandos do cérebro para funcionar, para tomar as decisões, digamos assim. Então, basicamente, é por isso que ele é chamado de segundo cérebro. No intestino, são feitas as absorções, né, a absorção de nutrientes. Então, quando você não tem uma boa absorção de nutrientes, você vai acabar sobrecarregando aí o seu fígado, né, o seu corpo, com a falta de nutrientes importantes para uma vida saudável, né, para a manutenção do seu corpo, para a questão endócrina, né, para a questão de produção de hormônios e tudo mais. Dentro do intestino também é produzido vários neurotransmissores, né, vários hormônios também, como a serotonina, que 95% da serotonina é produzida no intestino, e ela tem uma ligação direta com o nosso cérebro, com a nossa questão emocional. Por isso que quem trata depressão, ansiedade e tudo que está relacionado aí a sua mente, o seu estado de emocional, deveria olhar mais para o intestino, para a saúde do seu intestino. Bom, então fiz uma breve introdução aqui da importância do intestino na nossa vida e eu quero falar rapidamente o meu histórico, né? E o porquê, fazer um contexto para vocês entenderem o porquê que eu fui atrás de entender o intestino e de saber tanto, né, sobre esse órgão e cada vez mais me interessar pelo assunto. Bom, ano passado, eu tive alguns sintomas, né, estava sofrendo com alguns sinaizinhos que o corpo estava dando, e aí eu fui fazer um check-up, né, com uma endocrinologista, inclusive grande amiga minha, e a gente identificou que eu estava com uma disbiose. Disbiose, para quem não sabe, é um desequilíbrio na flora intestinal. Então, dentro do intestino, a gente tem bactérias ruins e bactérias boas. É normal, todo mundo tem isso. Mas o saudável é você ter mais bactérias boas do que bactérias ruins. Quando você tem isso desequilibrado, mais bactérias ruins do que bactérias boas, tem a disbiose, é esse desequilíbrio na flora intestinal. Essas bactérias ruins, elas acabam causando diversos problemas e acabam inflamando o seu intestino, basicamente. Gente, eu vou falar de uma forma bem leiga, digamos assim, tá? Nada de termos técnicos
tudo assim, mais curto e grosso, de uma forma bem clara, para que vocês entendam também, assim como eu também estou entendendo desse assunto aos poucos, tá? Então, eu descobri que eu tinha desbiose. E aí os sintomas eram constipação. Eu sempre fui uma pessoa que tinha um intestino lento, que era o que eu dizia, né? Meu intestino sempre foi lento, sempre foi muito devagar. Então, quando eu mudei os meus hábitos alimentares, que não foi sempre que eu tive bons hábitos alimentares, mudou um pouco, melhorou bastante, mas ainda assim, quando eu saía do plano, comia uma besteira ou viajava, eu ainda seguia tendo esses problemas, né, de constipação. Ficava uns 2 dias, às vezes, não mais que isso. Mas antes, né, quando eu era mais novinha, eu já cheguei a ficar uma semana sem ir no banheiro. E isso, para mim, era normal. Eu achava que era normal. E aí eu cresci com esse hábito, mudei um pouquinho os meus hábitos, melhorou nessa questão, esse trânsito intestinal, porém, ainda, de vez em quando, eu ainda sentia tinha esses sintomas. Então, primeiro sintoma era esse. Segundo sintoma, eu comecei a ter muita distensão e desconforto abdominal, principalmente no final do dia. Isso é uma característica bem marcante da inflamação intestinal, tá? Desse desequilíbrio, né? Da desbiose, principalmente, que é uma distensão no final do dia. Sua barriga fica. Até vou botar uma foto aqui para vocês, vou ver se eu acho, vou colocar aqui. A barriga fica inchada, principalmente nessa região embaixo do umbigo aqui, né? Que é onde tem o intestino grosso ali e tudo mais. Então ela fica inchada, fica dura, né? Você fica com um gás, parece que está cheio de ar, parece como parecendo um balão. E um desconforto, né? Aquilo ali era muito desconfortável. Eu comecei a sentir, era fato, era todos os dias, ali perto de umas 6 horas, a minha barriga começava a estufar. E isso começou a me incomodar muito. Comecei a ter intolerâncias e alergias, né, alimentares, sensibilidades. Eu não cheguei a ter alergia, nenhuma intolerância assim de passar mal, mas eu comecei a sentir que quando eu comia glúten, leite, principalmente leite, eu ficava com gases. Minha barriga estufava, ficava, sabe, borbulhando assim, e eu tinha muito gases. E ter gases é normal? É normal, mas até um certo ponto, né? Quando você tem muito gases, que a barriga estufa, e é aquele cheiro ruim, né? Que você fica assim, que não, nem você se aguenta. É engraçado falar isso, mas é real, tá? Então, se você peida fedorento demais, olhe para o seu intestino. Talvez você esteja ou com alguma sensibilidade, né? A algum alimento, principalmente glúten e leite, são os mais inflamatórios. E talvez isso esteja, né, desencadeando aí gases e isso pode estar inflamando seu intestino. E eu tinha também queda de cabelo, meu cabelo estava caindo, assim, até porque eu tinha passado por dois casos de dengue, né? Eu tive 2 vezes dengue, tive Covid. E isso também é um fator que desequilibra a flora intestinal pra caramba. Então, isso foi um dos fatores que me ajudou a desequilibrar, né, a me levar à desbiose. Então, eu tinha uma queda de cabelo bruta, constante. Eu tava com fiapo de cabelo, eu tenho bastante cabelo, né? Mas eu tava assim, ó, um fiapinho, tava assim, de se apavorar mesmo, sabe? De pentear o cabelo e estufos e tufos de cabelo cada vez que eu lavava. E outro sintoma que eu tava, né, além das espinhas que eu tive, mas eu fiz tratamento com Rocutan, então já tinha melhorado bastante. Mas assim, às vezes ainda me saía uma ou outra, ainda me sai ainda, ó. Tô até com uma aqui, uma aqui. Quando eu como uma porcariazinha assim, sai. E o outro sintoma que eu tava, que eu não fazia ideia de que pudesse ser o intestino, era na mão, bem aqui nesses dedos aqui, só na mão direita, eu tava com um ressecamento, né? Parecia uma alergia mesmo. Minha mão estava toda ressecada, rachava o dedão. E, enfim, eu até cheguei aí no dermatologista, ele falou que era uma dermatite. Passou uns cremes lá, passou até um tratamento via oral para mim tomar. Eu tomei, não adiantou nada. Claro, melhorava porque hidratava assim um pouco a pele, mas não chegou a curar. Eu seguia com aquilo ali, eu achava que eu ia ter aquilo ali para sempre. Aí eu tinha que usar luva para lavar louça,
porque rachava muito a minha mão, incomodava, irritava bastante, enfim, várias coisas. Então, esses foram os sintomas que me levaram a entender que eu não estava bem. Eu comecei a entender, cara, eu não tô bem. Sem contar, né? Fadiga constante, desânimo total, assim, eu andava desanimada, eu andava, meu Deus, sendo empurrada pelo um, sabe? Porque eu tava assim, me arrastando sempre. Dormia mal, andava bem estressada. Então, esses fatores aí foram que me levaram a entender que eu não tava 100% saudável. E aí foi que eu fui fazer exames de rotina, de sangue. Conversei com a endócrino. E ela me pediu uma bateria de exames de sangue, exames hormonais, enfim, a gente começou a ir a fundo para entender o que é que estava acontecendo. E, pasmem, por causa da desbiose, ou a gente não sabe, na verdade, por onde começou. Se foi uma questão hormonal primeiro, se foi uma questão de sobrecarga hepática, porque eu fiz o tratamento com o Rocutan, que sobrecarrega bastante o fígado, apesar de eu não beber. E eu tive também 2 vezes Covid e tive 2 vezes dengue e tive 1 vez Covid. E isso sobrecarrega e muito, porque daí eu tomei antibiótico, né? E o antibiótico, ele desgraça com a sua flora intestinal. Então, se você fez tratamento recentemente com antibiótico, olhe para o seu intestino, porque ele bagunça, tá? Bagunça bastante. E eu, quando era criança, isso vem também muito do histórico, do seu histórico, tá? Desde criança. Na verdade, a sua flora intestinal, ela é construída desde o nascimento, né? Como que foi foi parto normal, se foi parto cesariana, e tudo isso influencia, tá? Daí eu comecei a ir a fundo e comecei a ver que, meu Deus, tem muita coisa que influencia na flora intestinal. E quando eu era criança, eu tomava muito antibiótico, porque eu vivia doente. A minha imunidade era péssima. Ah, outro fator, tá? Antes, ano passado, eu vivia doente. Quem me acompanha no Instagram lembra que eu tava sempre com uma coisa ou outra. Tava sempre gripada, sempre doente, sempre a minha imunidade lá embaixo. Então, minha imunidade, o intestino ela tá completamente relacionada à sua imunidade. Então, eu identifiquei isso e daí a gente começou a tratar. Como que trata isso, Thaís? Alimentação. Não tem outro jeito. Tratamento alimentação é remédio, é tratamento. Então, alimentação, eu tive que cortar glúten da minha rotina, leite. Eu fiz um protocolo de modulação intestinal, que basicamente é alimentação. Você faz a retirada de alguns alimentos que são fermentativos. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas é só para vocês entenderem. Fiz um protocolo de tratamento, suplementação específica. Fiz reposição de todas as vitaminas que estavam, né, desreguladas. Eu tive que fazer ferritina, eu tive que fazer B12, vitamina D, que eu tô tomando até hoje. Gente, eu pego sol pra caramba, né? Mas enfim, não adianta você só pegar sol se o seu corpo não tá absorvendo, não tá lidando com aquela vitamina D ali de forma efetiva, né? Que era o que acontecia comigo. Eu não conseguia absorver. E enfim, várias outras coisas, magnésio, enfim. Tô fazendo também um tratamento hormonal com progesterona. Então, porque bagunçou total. O meu intestino bagunçou outras coisas, a questão hormonal. Então, fez um chacoalho, mas graças a Deus eu identifiquei o mais rápido possível, né? E tô tratando ainda, já estou muito melhor. E é por isso que eu trago esse conteúdo aqui para conscientizar vocês de olhar para o intestino, tá? Para olhar para o seu intestino de forma com mais carinho. Então, não trate os sinais que o seu corpo está dando como algo banal, como algo normal. Não normalize esses sintomas que eu falei ali que eu tinha, né? Eu vejo muita gente, às vezes, tratando, enfim, tratando queda de cabelo, tratando depressão, tratando acne, a dermatite, como algo normal. Ah, é uma coisa que eu tenho. Tem que tratar. Tem que tomar medicação,
né? Medicação, ela sobrecarrega o seu fígado, ela sobrecarrega o seu intestino, ela bagunça com a sua flora intestinal e ela trata só o sintoma, ela não trata a causa. Você tem que olhar para o seu intestino. Sem olhar para o seu intestino, você não vai melhorar. Você só vai mascarar o problema. Então, eu comecei a entender a importância do intestino. Só para vocês entenderem, no intestino é produzido 95% da serotonina. Serotonina é um hormônio que está ligado diretamente, né, com a nossa questão do nosso humor, né, da nossa questão emocional. Então, quem tem depressão, gente, tudo bem, toma medicação, faz tratamento, faz terapia, mas se não olhar para o intestino, nunca vai melhorar. Enfim, várias outras coisas, né? A Preta Gil, como que ela descobriu? Qual foram os sintomas, né? Eu estava lendo ali sobre quais foram os sintomas que ela descobriu o seu câncer. Ela tinha constipação, então é um dos sintomas, constipação severa. Quando ela conseguia evacuar, ela evacuava com sangue. Então fica atento, não é normal se você evacuou com sangue. Olhe para suas fezes, eu aprendi isso. O cocô ele diz muito sobre a gente, tá? Então, se o cocô estiver bonito, dá uma pesquisada aí como que deve ser, né? Se você olhar lá, procurar no Google uma escala de fezes, ele vai mostrar lá para você identificar. Você olha o seu cocô e sabe mais ou menos ali como que tá o seu intestino, tá? Isso é bem importante. Então, sangue nas fezes, e aí distensão abdominal, dor, né, abdominal, e dores, né? E sem contar todos os outros sintomas que ela provavelmente tinha, que não dizia ali, mas a gente sabe que ela era uma pessoa obesa. Eu não sei como que era a questão dos hábitos dela, mas, enfim, o corpo revela muito, mostra muito. A gente sabe que a maioria dos artistas, né, dos cantores, eles têm uma rotina, às vezes, muito sobrecarregada. E então essa questão do estresse, com certeza, era algo gritante na vida dela, era algo que realmente impactava muito na saúde dela. E provavelmente pela vida corrida, às vezes nem uma atividade física conseguia praticar, não conseguia comer bem, né? Enfim, eu não quero falar que ela não comia bem, mas enfim, o corpo ele revela, né, os seus hábitos. Então a gente sabe que ela era mais gordinha, ela era obesa, foi obesa por muito tempo, né? Acho que ela até deu uma emagrecida agora nessas últimas fases do câncer, mas enfim, foi por uma doença, né? Não de uma forma saudável. Então, não tem por onde fugir. O principal é cuide da sua alimentação, evite alimentos ultraprocessados, né, embutidos, diminua a quantidade de açúcar, bebida alcoólica, diminua o consumo, gente. Diminua o corte, mas enfim. Beba muita água, se hidrate, a hidratação é importante e cuide da sua saúde mental. Você precisa ter uma boa saúde mental para ter uma boa saúde física. São coisas que andam junto. Então, busque ferramentas, busque maneiras de você melhorar a sua saúde mental, de aliviar o seu estresse. Não se cobre tanto. Seja uma pessoa mais relaxada, porque isso vai impactar completamente a sua saúde. Então, são coisas que eu aprendi, coisas que eu tenho botado na minha vida. Eu espero de coração que esse vídeo chegue para o máximo de pessoas. Eu já me passei um pouquinho no tempo aqui que eu queria falar, mas é que é realmente algo que tem muito assunto para falar. Mas enfim, eu acho que se talvez Preta Gil soubesse dessas coisas que eu sei hoje, né? Talvez antes ela pudesse ter evitado, ou ter evitado até o falecimento dela, daqui a um pouco teria, mas não teria nada, né, tão grave assim. E, enfim, a gente sabe que o câncer ele tem outros fatores também, né, fatores hereditários e tudo mais, mas a gente sabe que a genética ela é a arma e os nossos hábitos é o puxar o gatilho, né? É o dedo puxando o gatilho, são os nossos hábitos. Então, se você tem uma genética que favorece para um lado, né, tem já histórico de câncer na família e tudo mais, você tem que ficar ainda mais atento a isso e atento aos seus hábitos, porque eles que vão puxar o gatilho, certo? Eu espero muito que
tem ajudado. E busquem entender cada vez mais sobre o intestino, porque realmente é muito importante. E olhe para o seu corpo, não ignore os sinais. Até a próxima. Beijo.